Olá pessoal, bem-vindo às nossas revisões express. Eu sou Edu Lessi e esse é o canal Aulas de Física. Se inscreva no nosso canal. Sempre que um vídeo de física para vestibulares for publicado, você vai ser avisado. E não se esqueça, queremos pontos, queremos vagas. Ao trabalho, pessoal! E aí pessoal, tudo bem? Edu Lessi aqui com vocês. Então, vamos fazer aqui a nossa revisão de assuntos, né, que já foram estudados ao longo desse ano, e a gente vai começar pela nossa cinemática. Então, vamos lá, bora trabalhar, né? A cinemática, ela começa entendendo as grandezas posição, que é onde as coisas acontecem, tempo, né, que é quando as coisas acontecem. Quando a gente pega a posição e coloca em função do tempo, a gente tem a velocidade, que mede a rapidez com que a posição de um móvel varia, né? E a gente tem ainda uma grandeza que mede a rapidez com que a própria velocidade varia. E essa grandeza se chama aceleração, certo? E assim começa a nossa jornada, aí essa rápida passagem pelos detalhes da cinemática. Quanto à organização do espaço, que a gente fala, né, posição, espaço, a gente tem três coisas que eu vou colocar aqui entre parênteses. A gente tem a posição, que é um ponto numa certa trajetória. A gente tem o deslocamento, que é a diferença entre dois pontos. Afinal de contas, o deslocamento, o ΔS, ele é posição final menos a posição inicial. E a gente tem a distância efetivamente percorrida, que é tipo o deslocamento, porém em módulo. Como assim? É que nem o odômetro do carro, aquele que marca a quilometragem. Não importa se você vai para um lado, se você vai para o outro. Você fala, nossa, esse carro aqui, ele está com 10 mil quilômetros. Isso é o odômetro. Outra coisa importante que a gente não pode deixar passar, no começo da cinemática, a gente aprende que tudo depende de um referencial. Né? Referencial eu posso ter que é tipo um observador, né? É um ponto a que se compare tudo. A gente sabe que a trajetória depende do referencial. Aquela história que já caiu, por exemplo, na FUVEST, de um objeto caindo dentro de um vagão. Para quem está dentro do vagão, vê o objeto cair em linha reta. Para quem está de fora do vagão, vê um arco de parábola. O movimento depende do referencial. Que você fala assim, um objeto está em movimento ou está em repouso? Depende do referencial. É aquela história, se eu pegar, por exemplo, esse giz e sair passeando por aí com ele, para você que está em casa assistindo o vídeo, o giz está em movimento. Para mim ele está em repouso, porque ele não mudou de posição em relação ao referencial, ok? Depois que a gente aprende, né, que tem essas grandezas, a posição, o tempo, velocidade, aceleração, a gente começa a criar as primeiras grandezas. E o primeiro ponto assim que chama atenção e é bastante cobrado no vestibular é a respeito da velocidade média, famosa velocidade média, que mede a rapidez com que um corpo se desloca, né? A velocidade escalar média, famosa, mede a rapidez do deslocamento. Por isso que ela é ΔS por ΔT. O que chama atenção em exercícios de velocidade média no vestibular é que de vez em quando eles mexem com a unidade. Mas eles usam assim, os números manjados, né? Tipo, quilômetro por hora para metro por segundo. A gente sabe que no sistema internacional é metro por segundo e no sistema usual, né, aquele que a gente usa, quilômetro por hora, sendo que a transformação de um para o outro, metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. E quilômetro por hora para metro por segundo você divide por 3,6 e de verdade ninguém usa isso em prova, né? Porque nas provas em geral eles dão valores manjados, tipo 10 metros por segundo vai ser 36 km por hora, 20 metros por segundo, super usado, 72 km por hora. Nos exercícios de velocidade média, é legal a gente chamar a atenção para aqueles exercícios de trechos. Tome cuidado com os famigerados exercícios de trechos. Como assim do exercício de trecho? Aqueles exercícios que
o carrinho vai de uma cidade A até uma cidade B, de uma cidade B até uma cidade C, né? Em geral, eles armam para o aluno errar se tirar a média das velocidades. Porque você tirar a média de velocidades que já são médias, você vai estar incorrendo num erro estatístico. Então, o que a gente recomenda fazer? Achar a velocidade média total pelo ΔS total sobre o ΔT total. E aqui fica um detalhe, né? ΔT total mesmo. Se tiver, por exemplo, o carrinho de uma cidade para outra foi em meia hora, aí parou 15 minutos para tomar um lanche, aí seguiu viagem mais 45 minutos, conta o tempo total, inclusive a parada. Então é ΔS total mesmo por ΔT total mesmo, ok? Tem algumas formulinhas, alguns casos específicos, né? Quando os tempos são iguais, você pode fazer a média aritmética. Quando os ΔS são iguais, você pode fazer uma média harmônica. Mas eu, sinceramente, acho que não vale a pena ficar decorando, visto que a gente já tem muita coisa para saber. Então, isso aqui já resolve bem. Outra coisa que a gente tem é a aceleração, né? Que mede a rapidez com que a velocidade varia. Então, a gente tem a aceleração escalar média. A aceleração escalar média é ΔV por ΔT. Ela mede a rapidez com que a velocidade varia. E quando a gente mexe com aceleração, a gente tem aquelas questões de classificação de movimentos, né? Por exemplo, né? Aqui de classificação de movimentos, se você tem, eu vou abrir aqui uma chavinha, eu preciso ver se cabe certinho, deixa eu ver aqui na minha tela de retorno, dá certinho ali. Se você tiver, por exemplo, uma velocidade positiva com uma aceleração positiva, elas se ajudam. A aceleração realmente acelera, né? Ela aumenta o valor do módulo da velocidade. Então aí é o movimento progressivo acelerado. Gente, é vídeo aula. Volta e anota bonitinho, num post-it, anota por extenso, tá? Vai fazendo com calma. Se você tem a velocidade positiva e a aceleração negativa, é um movimento progressivo, porque a velocidade é positiva, retardado. Porque a aceleração negativa breca a velocidade positiva. Agora, cuidado. E se o móvel estiver andando contra a trajetória, né? Ele estiver num movimento assim, ó, deixa eu sair da frente, ao contrário da trajetória, ele vai estar com velocidade negativa. Aí que você tem que redobrar a atenção. Porque, na verdade, o sinal da aceleração, ele não nos diz nada. O que dita as regras de fato, é se a aceleração está ajudando ou atrapalhando a velocidade. Por exemplo, o que o Du está falando. Uma aceleração positiva atrapalha uma velocidade negativa. Pensa vetorialmente. Imagina uma velocidade para um lado, aceleração para o outro. A aceleração atrapalha a velocidade, brecando o objeto. Então aqui nós temos um movimento retrógrado contra a trajetória, retardado, porque a aceleração atrapalha a velocidade. Agora veja que interessante. E se eu tenho uma velocidade negativa com uma aceleração negativa? Uma velocidade negativa com uma aceleração negativa é um movimento retrógrado acelerado. Nossa, Du, por que acelerado? Porque uma aceleração negativa, anote em casa, ajuda. Uma aceleração negativa ajuda uma velocidade negativa. Tudo bem? Então aí a gente tem um movimento retrógrado acelerado. E aí começam os movimentos, né? As modelagens de movimentos, usando funções matemáticas. O primeiro movimento que a gente tem é o famigerado e conhecido, aqui na cinemática, movimento uniforme. Ora, qual é a definição do movimento uniforme, né? O famoso MU. No movimento uniforme, a gente tem que a posição varia com uma velocidade constante, pois nós não temos aceleração.
A posição varia com uma velocidade constante porque a gente não tem a aceleração. Pois bem, no movimento uniforme só tem fórmula para posição, que é a famosa S igual a S0 mais V vezes T, que não é nada mais, nada menos que uma função, né? Y igual a X mais B, né? Outra visão que a gente tem, né, no MU é que como a posição ela vai variando gradativamente, olha só, a posição é uma progressão aritmética, né? No movimento uniforme, a posição é uma progressão aritmética. E a partir desta função, dá para a gente desenhar um gráfico. No Y, a gente coloca a posição, no X, a gente coloca o tempo. E que tipo de gráfico que são os gráficos comuns aí do MU, né? Pode ser uma reta, é sempre uma reta, porque é de primeiro grau. Uma reta que pode ser crescente, quando a velocidade é positiva, quando o movimento é progressivo. E uma reta decrescente, quando a velocidade é negativa. Lembrando, né? Lembrando que o gráfico, né, tem um ponto de origem, que é a posição inicial, e esse gráfico não é um mapa. Não quer dizer que alguém está subindo um morro ou está descendo um morro, né? Quando você pega um gráfico, por exemplo, de economia, né? O dólar subiu, o dólar desceu. Ele não está subindo, descendo alguma coisa, uma montanha. É o valor. Então aqui é só uma análise de valores. Velocidades aumentando, velocidades diminuindo. Só isso, né? Perdão. Posições aumentando, posições diminuindo. A velocidade é constante, né? Quase que eu disse uma bobagem aí. Nos exercícios de MU, o que a gente pode destacar para o aluno, assim, para, né, tomar cuidado? Exercícios de encontro. Tome cuidado com exercícios de encontro. Sabe aquele que um objeto está vindo, está indo, eles vão passar num ponto em comum? Como é que você faz em exercícios de encontro? Nos exercícios de encontro, você iguala os espaços e acha o tempo. É assim que faz exercício de encontro. Ó. Você iguala os espaços e acha o tempo. Certo? E tome muito cuidado com aqueles exercícios de atraso. Nossa, como a FUVEST gosta disso. Né? Os exercícios de atraso é aquele que era o Zezinho e o Joãozinho foi, o Zezinho foi 1 minuto depois. Como é que você resolve exercício de atraso? Você calcula esse tempo de atraso, né? Você tem, na verdade, o tempo de atraso, você calcula o delta S do primeiro cara. Depois, a hora que o outro começar a se mover, é que você tem um exercício de encontro. Então, você vai fazer o exercício com os dois se movendo. Não se esqueça de, no final, somar aquele tempo inicial, tá? Tipo, Zezinho foi e o Joãozinho foi 1 minuto depois. Aí começa o exercício. Mas não se esqueça de somar esse 1 minuto, né? Em relação ao movimento inicial do Zezinho. Muito bom. Exercícios de atraso. E exercícios de ultrapassagem. Quando você tem o corpo extenso, aqueles famosos de trem passando por cima de uma ponte, ou um caminhão ultrapassando o outro, lembre-se de contar o tamanho do objeto no deslocamento. O tamanho dele influencia no negócio. Pois bem, e depois que você domina a MU, faz exercícios aí de encontro, exercícios de atraso, é sempre bom dar uma revisada lá em caderno e apostila e tal. A gente passa a subir um nível, né? Que é o movimento uniformemente variado. Qual é a definição do MUV? Uniformemente variado, movimento uniformemente variado. O próprio nome diz, né? A posição, ela varia mais. Eu costumo dizer que ela varia ao quadrado, porque a gente usa a famosa S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2, é uma função de segundo grau. Então a posição que variava, agora varia ao quadrado. A velocidade que era constante, agora a velocidade varia. Uma função de primeiro grau que é a famosa V igual a V0 mais AT. E a aceleração que não existia, agora é constante. Agora é constante. E nesse caso,
A velocidade tem um comportamento de progressão aritmética, ok? E aí, quando a gente vai mexer com MUV, eu costumo falar, né, que os jogos comecem. Porque o MUV, eu costumo ensinar em sala de aula, que o MUV ele é um jogo. Ele é um jogo das 5 peças. Você tem 5 peças no tabuleiro do MUV. Quais são as peças, né, para jogar o MUV? É o deslocamento, a velocidade inicial, a velocidade final, a aceleração e o tempo. 1, 2, 3, 4, 5 peças. Ok? São as 5 peças do joguinho chamado MUV. Pois bem, como que essas peças se relacionam? De 4 em 4. Então, dessas 5 peças, cada equação tem 4. Por exemplo, a primeira equação que a gente tem, o primeiro tabuleiro de jogo é V igual a V0 mais AT. Ora, repara, qual dessas peças não tem? O ΔS. Então, você usa V igual a V0 mais AT quando você está sem o ΔS. Tipo, o exercício não deu e não forneceu, né? Perdão, não forneceu e não pediu, você usa V igual a V0 mais AT, que o povo chama de vovoate. Agora, se, por exemplo, eles não fornecem V, eles não te dão a velocidade, eles te dão o ΔS, a V0, o A e pede o tempo, ou te dá o tempo e pede o ΔS, enfim. Só que ele não fornece e não pede a velocidade. Aí, sorvetão. S igual a S0 V0t mais a t quadrado sobre 2. Essa é sem a velô. Ele não te deu a velocidade, você usa essa, ok? Pode acontecer dele não te fornecer o tempo. Ele te dá o ΔS, te dá V0, te dá o V e pede o A, ou te dá o A, o V, o V0 e pede o ΔS. Ele não te dá o tempo, não dá e não pede. Aí você usa a equação que é sem o tempo. Entendeu? Cada uma delas é sem uma das peças. E é assim que você identifica, né? Ah, o exercício não deu tempo, usa essa. Ah, o exercício não deu ΔS, usa a primeira. Ah, o exercício não deu a velô, usa a segunda. Essa daqui é a famosa Torricelli, né? V quadrado, V0 ao quadrado, 2A ΔS. Essa daqui, quando você está sem o tempo, na verdade, assim, ele não te deu o tempo e também não pediu. Não citou o tempo. E tem alguns exercícios de MUV que eles fazem uma armadilha, né? Eles não dão e não pedem aceleração. Eles não é de MUV, mas eles não citam a aceleração. Tipo, dá o V0, o ΔS, o tempo e pede a velocidade final. Você tem que tomar cuidado aqui. Essa equação, a quarta equação, ela é uma equação muito especial. Ela é assim, ó, a primeira velô mais a última dividido por 2. Por que eu posso pegar a primeira velocidade mais a última e dividir por 2? Olha na minha mão. Porque a velocidade é uma PA. Pelo fato de ser uma progressão aritmética, quando você pega o primeiro valor mais o último e divide por 2, você acha o valor médio. Então isso daqui você pode igualar com ΔS por ΔT. É um subterfúgio matemático que pode ser usado só no MUV, onde a velocidade é uma progressão aritmética. E essa equação, ela é sem a aceleração. E eu gosto de mostrar uma coisa muito curiosa que eu vou mostrar agora para vocês e a gente vai anotar. Repare. 1, 2, 3, 4 peças. Te dou 3, você acha uma. Aqui tem uma, que é o ΔS, 2, 3, 4 peças, 2 é 2, 4 peças. Te dou 3, você acha uma. 1, 2, 3, 4 peças, 4 peças. Te dou 3, você acha uma. 1, 2, 3, 4 peças. Te dou 3, você acha uma. Ou seja, qual é o número mínimo de dados de um exercício de MUV? O número mínimo de dados. Você só consegue resolver com 3 dados. Então aí você cria um rigor. Quando você está lendo um exercício de MUV, você só consegue resolver se você tirar 3 dados. Às vezes 2 dados estão no texto e 1 estão na figura. Às vezes tem aqueles exercícios do mal que todos os 3 dados estão num gráfico, que inclusive nós vamos falar daqui a pouco de gráfico. Ok? Às vezes está um dado no texto, um dado na figura e um dado no gráfico, mas sempre. Sempre. Tem que ter no mínimo 3 dados para você achar o quarto dado.
Ok? Então imagina um exercício, vai, desses 5 dados, vamos brincar. Eu te forneço ΔS, te dou o tempo, te dou V0, e te peço aceleração. Ah, ele não falou da velô. Equação 2. Volta esse filminho quantas vezes precisar. Imagina um exercício que eu te dou a velocidade inicial, te dou a aceleração, te dou o tempo e peço a velô. Ah, a primeira. Por quê? Porque ele não falou do ΔS, nem pediu e não deu. Então assim você vai fazendo uma combinação dessas peças num tabuleiro de jogo. Eu vou sair da cena, você tira um print, eu vou voltar com a luz apagada. Tudo bem? Muito bem, voltando aí para o esquema. E aí, continuando, né? A nossa revisãozinha aqui. Cinemática, parte 2. Vamos lá. Seguindo, né? A gente acabou de ver EμV, agora a gente pode falar dos gráficos, né? Os famosos gráficos de EμV. Pois bem, na função horária da posição, aquela famosa sorvetão, é tempo ao quadrado, né? Então, como é que fica o gráfico da posição pelo tempo, né? O gráfico S por T, gráfico da posição pelo tempo. É uma parábola. Se a gente tem que a função é S igual a S0 mais V0t mais a t quadrado sobre 2, você tem uma coisa do tipo y igual a ax quadrado mais bx mais c. Logo, a gente tem que o gráfico é uma parábola. Essa parábola, então, ela tem duas possibilidades, né? Quais são as possibilidades da posição de uma parábola? A parábola com a concavidade para baixo, ok? Quando a aceleração for negativa, aceleração negativa, e o gráfico com a concavidade para cima, né? Quando a aceleração for positiva. A gente tem aqui a posição inicial para cada um deles, ok? E uma coisa que não é do gráfico de fato, mas é um dado inteligível, um dado inteligente que você tem que saber, que a velocidade aqui vale 0 no vértice, porque o cara está indo para depois voltar. Ou ele está voltando para depois ir. Então, sempre no vértice do gráfico da posição, desse gráfico de parábola, a velocidade é nula nesse vérticezinho aí. Tudo bem? Agora, se você pegar a função da velocidade pelo tempo, que é a famosa V igual a V0 mais AT, o que acontece na formulinha? É de primeiro grau. Então, o gráfico de V igual a V0 mais AT, o gráfico de V igual a V0 mais AT é uma reta, né? V igual a V0 mais AT é uma reta que pode ser uma reta crescente, aqui é a velocidade inicial, aceleração positiva, ok? E o gráfico pode ser decrescente, né? Uma velocidade aqui inicial, uma aceleração negativa. Esse gráfico, o gráfico V por T, ele especificamente tem duas propriedades que são muito cobradas no vestibular. Muito cobradas. Se você tirar a tangente desse gráfico, que é fazer o que aqui? Fazer cateto, por exemplo, essa inclinação, eu faço cateto oposto por cateto adjacente. Cateto oposto por cateto adjacente. A tangente desse gráfico me dá a aceleração. E a área desse gráfico, muito cobrado, gente. Muito cobrado isso aqui. É o ΔS. Ok? A área desse gráfico é o ΔS. Tudo bem? Gráficos de EmV. Parábola e ΔS. O meu antivírus, ele pulou na tela ali. Oxi. Fecha. Tudo bem? Um exemplo muito comum dessa área ser o ΔS
nos exercícios de velocidade pelo tempo tem aqueles clássicos. Toma cuidado com esse tipo de exercício, please. Esse aqui, ó. Você sabe que você não pode usar nenhuma fórmula, tipo, vou usar V igual a V0 mais AT, sorvetão, né? Tem 3 movimentos. Aqui, nós temos um movimento progressivo acelerado. Aqui, nós temos um movimento uniforme, S igual a S0 mais VT. E aqui, um movimento progressivo retardado. Você tem 3 funções. Você teria que usar uma sorvetão aqui com uma aceleração positiva, aqui uma sorvete e aqui uma sorvetão com uma aceleração negativa. E às vezes eles pedem, calcule o ΔS total. Qual é a recomendação? Né? Para você achar o ΔS total, ache a área. A área você vai ter o ΔS total numericamente falando. Esse N numericamente falando, tudo bem? E às vezes é muito comum em provas de VUNESP e FUVEST eles pedirem a velocidade média total. O que você faz? Você acha a área, acha o ΔS total, divide pelo ΔT que você vai ter a velocidade média total. Beleza? Fora isso, fora gráfico, outra coisa muito comum são os movimentos verticais. Os movimentos verticais, é bom dar uma lembrada, né? Quais são os dois que a gente aprende assim de começo? Queda livre e lançamento vertical. O que é a queda livre, né? Vamos colocar aqui, ó. Queda livre. Eu costumo falar que a queda livre é um M ou V que você não precisa de 3 dados. Um você já tem, que é a aceleração da gravidade. Então, na queda livre, você tem lá um objeto que vai cair de uma certa altura, né? Deixa eu ver no retorno ali, tá dando a tela? Tá dando a tela. Então, vai cair de uma certa altura, normalmente o objeto vai ser abandonado, velocidade inicial igual a 0. Você tem aqui a gravidade que vai ser uma aceleração, né? Não precisa se preocupar com o sinal, põe essa aceleração positiva, porque o objeto só está caindo, não vai acontecer nada demais. E essa altura, que ele fala altura, é um ΔS. É um ΔS. É pura e simplesmente um ΔS aqui. Ok? Essa alturinha é simplesmente um ΔS. Vou pegar o paninho aqui para limpar, que achei que ficou aqui espremido. Pronto. Essa altura é simplesmente um ΔS. Repara, 3 dados. ΔS, velocidade inicial, gravidade. Ah, quero achar a velocidade final, mas ele não deu tempo. Torricelli. Ah, quero achar o tempo, mas ele não deu a velocidade final. Sorvetão. Normal, é só usar as fórmulas anteriores. E a gente tem também o famoso lançamento vertical. Né? O lançamento vertical. Aquele que eles jogam uma bolinha para cima, né? Tem o tempo de subida, tem o tempo de descida. O que é o lance? Qual que é o lance, né, da história do lançamento vertical? É que eles vão te fornecer essa velocidade inicial, que ele foi arremessado o objeto. E você sabe que no ponto mais alto a velocidade final vale 0. Sobe, dá uma paradinha e volta. Tudo bem? E você tem a gravidade. Aqui é que pode dar treta. Se você quiser usar a velocidade inicial positiva, que está apontada para cima, a gravidade, olha lá, vetores com sentidos opostos, você vai ter que usar como se fosse uma aceleração negativa. Tudo bem? Vou sair da frente, ó, uma aceleração negativa. Então, por exemplo, você vai querer achar o tempo de subida. Você faz V igual a V0 mais AT. Ok? Mas no lugar do A, o que você coloca? Menos 10. Você viu que eu falei V igual a V0 mais AT? Na fórmula pura, você não põe sinal. Mas na hora de botar número, você põe menos 10. Lá na formulinha. Tudo bem? Ah, quero achar, por exemplo, a altura máxima. Ah, não tenho tempo, mas quero achar o ΔS. Torricelli. E você vai colocar menos 10. Ok? Nos simétricos, exercício simétrico, tempo de subida igual a tempo de descida. O tempo total é a soma. Nos assimétricos, aqueles que você, né, famosos, que jogam um saquinho de areia de cima de um balão e ele cai. O tempo de subida é um, o tempo de descida é outro. O que você faz?
Sorvetão. E não mude a aceleração. Ah, vou dividir o exercício ao meio. Não, não faz isso. Mantenha o referencial. Mantenha o referencial para não se perder. Tudo bem? Essa é a parte da cinemática linear que a gente fala. Depois que você termina a cinemática linear, você começa com a cinemática angular, os movimentos circulares. O que acontece no movimento circular? Vamos anotar aqui as coisas principais? Você deixa de usar ΔS e passa a trabalhar em ângulos. Eu costumo dizer isso. Você imagina um objeto girando, ó, que nem essa régua. Mas não é muito mais fácil falar assim, ó, nossa, essa régua girou 90 graus. Não é mais fácil do que você ficar medindo linhas curvilíneas? É muito mais fácil falar que ela girou 90 graus. E aí começa o jogo, né? Dentro do movimento circular, a gente tem a definição da velocidade angular. O que é a velocidade angular? Ômega. É que nem a velocidade escalar média. Lá não é ΔS por ΔT? Aqui é Δθ por ΔT. Qual que é a unidade disso? Radianos por segundo. É claro que tem exercício que pode falar em radianos por hora, enfim. Quando você está no movimento circular uniforme, o que acontece? O ômega é constante. Aí você pode falar, nossa, esse objeto está dando 10 voltas por segundo. Isso chama frequência, né? Você tem a frequência, ok? Você tem o período, que é o inverso da frequência. Você aprende que este ômega é igual a 2πf, 2π vezes a frequência, ou se você quiser, 2π pelo período, e tem a relação famosa que V igual a ômega-r. Eu costumo dizer para os meus alunos que esse jogo de equações, nossa, resolve exercício para danar. E nunca se esqueça, tudo que é angular é tudo que é linear dividido pelo raio. Exemplo, você pega a fórmula V igual a V0 mais AT, divide inteira pelo raio. Fica ômega igual a ômega0 mais gama T. É tipo vovoate, só que é para ângulos, onde gama é a aceleração angular. Aceleração angular. Tudo bem? É isso. Tudo que é angular é tudo que é linear dividido pelo raio. E exercícios de encontro no movimento circular, sinceramente, use velocidade angular relativa. Use velocidade relativa. E saiba que o Δθ relativo vai ser sempre uma volta. Porque é isso, né? Sabe aqueles exercícios que tem dois corredores, um cara está correndo e outro vai atrás e ele ultrapassa, daqui quantas voltas ultrapassa, quanto tempo ultrapassa de novo? Se você ficar tentando fazer empiricamente, você vai sofrer muito. Então, o que você faz nesse tipo de exercício? Você considera a velocidade relativa, é como se um deles estivesse parado e o outro daria uma volta para alcançar novamente. O Δθ relativo é uma volta. E, finalmente, em movimento circular, vale destacar os famosos acoplamentos. Né? A gente tem o acoplamento tangencial. O que é o acoplamento tangencial? Vamos anotar aqui, ó. Acoplamento tangencial. É aquele que você tem uma engrenagem girando junto com a outra. Se essa estiver no sentido anti-horário, essa vai estar no sentido horário. Ou aquele, né? Muito comum em exercícios do Enem, que fala de bicicleta. Você tem duas engrenagens, duas polias, e
uma fita de segurança, né? Uma correia de segurança conectando. A diferença desse para esse é que esses dois viram para o mesmo sentido, né? Agora, qual que é o lance? Que eu sempre falo, esse você imagina uma folha de papel. Uma folha de papel, tá aqui. E põe um lacinho. E aqui você coloca outro lacinho. E se questione, o que acontece? Se esse lacinho desceu 5 centímetros, é porque esse papel inteiro desceu 5 centímetros. Então, o ΔS dos dois objetos é o mesmo. Né? Se você pegar um ponto aqui que andou 5 centímetros para cá, perdão, esse papelzinho pode subir, né? Não descer, subir. Se eu falar que esse cara andou 5 centímetros para cá, esse andou 5 centímetros para cá, para cá. Estou fazendo tudo ao contrário aqui, né? Se esse andou 5 centímetros para cá, esse cara andou 5 centímetros para cá. Então o ΔS é o mesmo. Esse aqui também. Se esse lacinho andar 5 centímetros para cá, esse aqui andou 5 centímetros para cá. O ΔS é o mesmo. O que você pode falar? Objeto A, objeto B, objeto A, objeto B, VA igual a VB. Sabe o que você faz? Usa essa equação aqui. Ômega A RA igual a ômega B RB. Aí você usa essa. Essas duas equações, colocou aqui, resolve. Vai ficar assim, ômega A igual a ômega B. 2π, ômega A RA, ômega B RB. 2π FA RA, 2π FB RB. E acha a relação de frequências. E tem o acoplamento por eixo. O que é o famoso acoplamento por eixo? É aquele que tem duas engrenagens conectadas por um eixo em comum. Tomar o cuidado aqui de você soldar bem. Meu, eles giram juntos. Se um girar 90 graus, o outro gira 90 graus. Então, o que acontece? Se um girar 90 graus, o outro gira 90 graus. Então, o ômega é o mesmo. A frequência é a mesma. Você pode pegar essa fórmula adaptada e por aqui. Vai ficar VA sobre RA igual a VB sobre RB. Esses são os famosos acoplamentos. Tudo bem? Vou sair da frente mais uma vez, dar um print e eu volto com a lousa apagada. Muito bem, né, pessoal? Vamos lá. Continuando aí a nossa revisão de cinemática. É coisa, não? E aí, vamos para a nossa terceira parte. Esse passeio, né? Pelas matérias que nós tivemos aí até agora. E dentro da cinemática, o que a gente falta falar, né? Para englobar aí a cinemática como um todo. Falar um pouquinho da cinemática vetorial. Eu sempre digo, né? Que a cinemática vetorial é aquela esquisitice, né? O que é a cinemática vetorial? É as coisas acontecendo como se tudo fosse em linha reta, né? É como se tudo fosse em linha reta, né? O que salva a ideia do povo? Deixa eu pegar aqui o meu paninho. Na cinemática vetorial. Na cinemática vetorial, o que salva o povo é uma régua, né? Você pega, por exemplo, assim, né? Ah, um objeto saiu desse ponto e veio até aqui, assim, por exemplo. Como é que chama essa linha que ele percorreu? É o ΔS. Agora, se você conectar aqui, você tem um vetor, né? Como é que se chama ali esse vetor? É o famigerado aí, ΔR. É o que eu sempre falo, né? Por que deixaram o povo com um cronômetro nessa vida, né? A gente tem lá que, se você pegar o ΔS por ΔT, você tem a velocidade escalar média, né? Agora, se você pega o valor desse traço aqui, né? O ΔR em módulo e divide pelo ΔT, você tem a chamada velocidade vetorial média. A rapidez com que esse traço ocorreu.
Ok? A unidade continua a mesma, né? Metro por segundo ou quilômetro por hora. Dificilmente usa quilômetro por hora, mas metro por segundo mesmo. E a gente consegue calcular também a rapidez da variação da velocidade vetorial. Se existe velocidade vetorial, existe também a rapidez da variação da velocidade vetorial, né? Que é o ΔV por ΔT. Isso se chama aceleração vetorial média. Recomendação de segurança. Revise, cuidado com o ΔV. Revise subtração de vetores. Por que revisar subtração de vetores? Porque neste ΔV você tem que tomar cuidado. Vai ficar velocidade final menos inicial, vetorialmente falando. Então você vai ter que desenhar para resolver o ΔV. Muito cuidado com isso. Revisa subtração de vetores, ok? Revise subtração de vetores. A aceleração instantânea, ela foi aberta, né? A gente, quando vai mexer com a aceleração instantânea, um objeto aqui fazendo curva, a gente pega a aceleração instantânea e divide em duas componentes. Quais são elas? A famigerada aceleração tangencial. O valor da aceleração tangencial, assim, normalmente no vestibular, tudo bem? Você vai usar V igual a V0 mais AT para achar a aceleração tangencial, né? Normalmente, através do V igual a V0 mais AT. E aqui, aquela aceleração fazedora de curvas. A famigerada que aponta para o centro. Aponta para o centro a aceleração, centripetar. Aponta para o centro. Centripetar. Aponta para o centro. Tudo bem? O que acontece? Se você tiver a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, você tem o corpo fazendo um movimento circular uniformemente variado. Porque a aceleração tangencial varia o valor da velocidade, o módulo do vetor. E a aceleração centrípeta faz curvas. Se você tiver, ou melhor, se você não tiver aceleração tangencial e só tiver centrípeta, você tem um movimento circular uniforme. É aquele com velocidade angular constante. Então toma cuidado. E se não tiver aceleração centrípeta? Movimento retilíneo. Normal. Ok? Se não tiver centrípeta, aqui, por exemplo, se tiver tangencial e não tem centrípeta, se não tivesse, fica movimento retilíneo uniformemente variado. E se não tiver as duas, nem tangencial, que acelera e breca, e nem centrípeta, que faz curvas, movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? Outra coisa, né, que o aluno não pode deixar de esquecer em exercícios vetoriais são os famosos exercícios de composição de movimento. Oh, os barquinhos que atravessam o rio. Composição. Composição de movimento. Aquele lá, tem o rio. Tá aqui, ó, o riozinho. Aí tá aqui o barquinho, tentando atravessar o rio. Aí tem aqui a velocidade do barco em relação à água. Aí tem a correnteza aqui, a velocidade da água em relação à margem. Eu sempre pergunto, esse barquinho vai parar aqui? Não, porque ele vai sofrer um arrasto. A correnteza vai arrastar e ele vai andar nesta linha e vai vir parar aqui. Aqui, ó. Fazer um pontilhadinho, peraí, deixa eu apagar, deixar mais bonito para vocês. Paninho, aqui. Aqui se chama velocidade do barco, esse vetor aqui, ó, vetorial, em relação à margem. Eu falo que o aluno ele vai saber montar a operação vetorial fazendo uma coisa que parece uma regrinha igual de matrizes. Que é aquela história, como é que faz para multiplicar a matriz? Não é linha com a coluna? Então, o que acontece? O número de coluna de um tem que ser igual ao número da linha do outro, não é assim? Aqui é parecidíssimo, olha só. Como é que fica a velocidade do barco em relação à margem? Ó, VBM, fica a velocidade do barco em relação à água mais a velocidade
da água em relação à margem, que nem multiplicação de matrizes, o que eu estou querendo dizer com isso? E essa letrinha e essa letrinha, ó, essas duas, tem que ser iguais. E esta letrinha com esta letrinha vai me dar ali a resposta, ok? Então fica a velocidade do barco em relação à água à margem. Agora, essa soma não é necessariamente uma soma. É um jeito de se expressar, porque quando tiver a 90 graus, na verdade isso daqui vai virar um teorema de Pitágoras. Certo? Um teorema de Pitágoras. Se tiver os dois para o mesmo lado, aí soma. E se tiver um para cada lado, subtrai, que é o caso, vamos colocar aqui, é o caso do barco que está descendo o rio. Quando o barco desce o rio, não precisa fazer nada disso. Você tem ali o riozinho e o barquinho descendo o rio. Não é? Você vai falar que a velocidade resultante é a velocidade total, no caso, a VT, é a velocidade do barco mais a velocidade da água. Não precisa ficar tratando vetorialmente, soma. Porque a água ajuda o barco. E quando o barco sobe o rio, né? Os famosos casos do barquinho subindo o rio, o que você faz? Barquinho indo contra a correnteza, né? Tá aqui a correnteza. Quando o barquinho sobe o rio, você vai falar que a velocidade, vou pôr aqui ó, na frente, para não sumir aqui na tela, que a velocidade total é a velocidade do barco menos a velocidade da água. Claro que existem vários casos. O que eu estou fazendo aqui é uma passagem para chamar a sua atenção para você estudar melhor em casa, usando livros, apostilas e cadernos. Né? Tem o caso do tempo mínimo, tem o caso do deslocamento mínimo, tem o caso da velocidade mínima, mas, em geral, para primeiras fases, isso aqui já cobre bem a situação. E aí, quando o vestibular ele quer azedar, né, o mundo vetorial, é aí que entra no jogo o famigerado lançamento oblíquo. O danado do lançamento oblíquo. Sim? Aqui está a altura da tela? Tá. O que acontece no lançamento oblíquo? A primeira coisa que eu sugiro para o aluno fazer é pegar uma régua e, viva René Descartes, né? Tá aqui. Pega uma régua e desenha um eixo XY. Primeira coisa. É assim, eu costumo falar, né? Qual é o tabuleiro do jogo, né? Ah, quero fazer um exercício de movimento circular. Tá, usa o círculo trigonométrico. Não é? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π e vai. Ah, quero fazer um exercício de movimento retilíneo uniforme. Tá bom, um eixo X. Ah, quero fazer um lançamento oblíquo. Trabalha com eixo Y e eixo X. Aí tem lá o tiro de canhão, chute de bola de futebol, aqueles exercícios da PUC que a Mônica arremessa o coelho, aquelas coisas. Então, você pega desenho, o lançamento oblíquo, e para que o desenho, para que o lançamento oblíquo fique muito claro na sua cabeça, use pelo menos, assim, para compreender, 5 slides. 5 slides. A entrada, o objeto entrando na cena, o ponto mais alto e a saída do jogo. Entrou, subiu, saiu, e 2 intermediárias. Ajuda o cérebro a entender o que está acontecendo. Pois bem, aí, normalmente eles vão te fornecer essa velocidade inicial e esse ângulo alfa. Qual a primeira coisa que você faz? Decompõe. Você vai colocar aqui Vx, né? Onde esse Vx é V0 cosseno de alfa, com o ângulo usa cosseno. E aqui, olha o detalhe agora, ó, V0y, ou duzão. Por que aqui você pôs Vx aqui, né? E aqui você colocou V0y? Já vamos falar por quê. É V0 seno de alfa. Eu costumo dizer que qual foi a grande sacada do lançamento oblíquo? Qual que foi o chance aí do lançamento oblíquo? Entender que
como o campo gravitacional atua na vertical, ele afeta a VY. Então, o que acontece no lançamento oblíquo? Essa VY ela vai gradativamente diminuindo, até que no ponto mais alto, VY vale 0, ela inverte e vai gradativamente aumentando. Sim? Como não existe nada que acelera em x, você toma cuidado em casa de copiar essa velocidade Vx, tá aqui, ó, sempre igual. Sempre igual. Um outro detalhe, tá aqui Vx sempre igual, é que esta V0y está apontada para cima e que nem no lançamento vertical eu vou usá-la positiva mesmo porque esse eixo está para cima. Então esta gravidade vai me dar uma aceleração negativa. Então na hora que eu fizer, por exemplo, em y, v igual a v0 mais at, em y, na hora de colocar o A eu vou pôr menos 10. Cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Então, o que é um exercício de lançamento oblíquo? Vamos lá, eu vou falar e você vai rezar a ladainha junto comigo, vai. Um exercício, vai, respira, aí, em casa. Um exercício de lançamento oblíquo são dois. Um em X, outro em Y, que você estuda independentemente e quando quiser, iguala os tempos. Um exercício de lançamento oblíquo são dois. Um em X, outro em Y. Em X, atenção, em X, MU, velocidade constante, sorvete. Em Y, MUV, V igual a V0 mais AT, sorvetão e Torricelli. Um detalhe, e se o exercício fala assim, calcule o alcance máximo daqui até aqui. Pare. Que alcance máximo? Ah, eu quero da letra A. Às vezes a FUVEST coloca D maiúsculo. Pare. Esse alcance máximo é simplesmente um ΔS em X. Você em casa, responde. Sorvete ou sorvetão? Sorvete. Porque em X eu uso MU. Ah, eu quero calcular a altura máxima. Tá aqui. Ah, eu quero usar a letra H. Para. Que usar H? Não. Delta SY. Sorvete ou sorvetão? Sorvetão. Com menos 10 na aceleração. Então, é isso, tudo bem? Ah, e exercício composto, né? Que você tem que, por exemplo, achar o tempo de subida, tempo de descida, tempo de voo. No momento que você quiser, você iguala a T. A hora que você quiser, a hora que você precisar, que coube, você iguala o tempo, ok? Você iguala o tempo, qualquer hora. E toma cuidado com os exercícios, né, simétricos e assimétricos. O exercício simétrico, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. E a soma dos dois é o tempo total, o tempo de voo. E nos exercícios assimétricos, sabe aqueles que chutam uma bola e param no meio aqui? Ah, tem um muro aqui, ó. Não mude a referência. Nos exercícios assimétricos, normalmente você vai usar espaço pelo tempo. Posição pelo tempo. Normalmente você vai usar sorvetão. Só que não mude a aceleração no meio. Não faça isso. Você trabalha o exercício inteiro com aceleração negativa. O tempo inteiro. Cinemático, acho que foi. Até aqui foi. Sim? Nós vamos fazer mais revisões. Deixa eu sair da frente, né? Para quem quiser dar um printzinho. Tá aí. Muito bem. Espero que essa videoaula tenha te ajudado nessa árdua batalha que é o vestibular. Se você gostou dessa aula, clica aqui. Dá um gostei aqui pra gente, dá um like aqui. E se você puder, compartilhe com seus colegas. Quem sabe podemos ajudar mais gente trazendo pessoas para o nosso canal. Beleza? Queremos pontos,
queremos vagas. Valeu, pessoal!